Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Eduardo Santos, sou Master Black Belt certificado e sempre venho falar com vocês sobre Lean Six Sigma. Vamos lá, pessoal. Nosso último vídeo da série sobre as 7 ferramentas da qualidade. Tá acabando, só falta mais essa. E essa é uma ferramenta bem legal também. Não é tão complicada igual aquelas que a gente viu, né? Histograma, dispersão, carta de controle. Então, para finalizar, uma ferramenta um pouco mais light que eu acho que quase todos vocês conhecem ela. Então, a gente passou por todas, né? Hoje a gente vai falar da última ali, que é o Ishikawa, tá? Mas só lembrando aí as 7 ferramentas da qualidade, né? Que foram agrupadas pelo Kaori Ishikawa lá na 1950, muito tempo atrás, e que até hoje elas são super atuais e super utilizadas em projetos de melhoria contínua, de excelência operacional, Lean Six Sigma, tá? PDCA, todos os roteiros usam essas ferramentas como um todo, tá bom? Então, como eu falei, a gente vai falar sobre Ishikawa hoje. Eu não sei o que é Ishikawa, conheço com outro nome, ela tem vários nomes nessa ferramenta. Então, aqui, só para vocês lembrarem o que que é, já dá para saber mais ou menos o que que é o Ishikawa agora, né? Ela, pô, parece um peixe ali, né? Dizem que parece um peixe. Então, o que que é o Ishikawa, né? Então, o Ishikawa também é conhecido como o espinha de peixe, né, que a gente fala, diagrama de causa e efeito, né? É uma ótima ferramenta para identificar causas potenciais de um determinado problema. Então, assim, existem alguns roteiros de melhoria que essa ferramenta ela é meio final já. Então, dali você já escolhe, você pega o grupo, você identificou, vamos falar que você identificou 30. Ah, o grupo identifica as 5 que ele acha que são as mais prováveis, vai lá e prova, e se realmente confirmar que aquelas 5 são reais, implemente o plano de ação e acabou, tá? No Seis Sigma, não. No Seis Sigma ela é uma ferramenta de início da fase de análise, né? Eu uso ela para identificar. Então ela está junto com algumas ferramentas que a gente pode falar de mapa de processo, CIPOC, Brainstorm, tá? Ela está ali naquele grupo de ferramentas para encher a boca do funil que a gente fala, tá bom? Então é uma ferramenta que eu quero encher a boca do funil com o máximo de causas potenciais que eu identificar. Então por que que eu uso um Ishikawa, né? É, ele usa classes, né? Então, isso gera um padrão que parece aquele da matriz de afinidade, diagrama de afinidades, que é o quê? Ah, eu tenho um monte de coisa solta, e aí eu vou agrupando em coisas semelhantes. A espinha de peixe tem esse potencial, igual um diagrama de afinidade, né? Ele, para mim, ele não deixa de ser um diagrama de afinidade, né? É que o diagrama de afinidade tem outras coisas depois que ele vai meio que filtrando mais, virando subgrupos e aí vai ficando mais afunilado. Aqui não, né? Mas também dá para fazer. Não sei se vocês vão lembrar da imagem que ele tinha algumas coisas que estão dentro de uma outra causa, lembra? Então são subcausas também dá para fazer o mesmo efeito, tá? É, e qual que é a vantagem disso? A equipe do projeto é direcionada pelas classes e tem a oportunidade de levantar todas as causas potenciais e até direcionar o plano de ação. Imagina que isso não fosse um projeto, imagina que isso aqui fosse uma ferramenta isolada que alguém, por exemplo, fez para identificar, estou tendo muito problema, fui lá e fiz um brainstorm, usei uma espinha de peixe e vi que eu tinha muito problema na área de mão de obra. Vocês vão ver depois que é uma das classes que a gente usa como padrão. Ah, se é mão de obra, então está ligado a treinamento que está ligado a RH, por exemplo. Ah, legal. Ah, muitas causas são de máquina. Ah, se está ligado à máquina, então pode ser que está ligado ou a investimento, máquina nova, então isso é o que a gente chama de CAPEX, ou está ligado à manutenção, né? Então é importante. Ou TPM que seja, né? Ah, se está ligado a método, método já remete a uma área chamada engenharia de processo, né? Então está faltando um método, está faltando uma instrução de trabalho, a instrução não é clara, as pessoas não seguem a instrução, então não é método, é mão de obra, né? Então, assim, ele direciona onde que você pode atuar. E isso ajuda bastante. Então, como que eu faço o diagrama de causa e efeito, o Ishikawa, né, espinha de peixe? Eu uso geralmente 6 M's, então mão de obra, material, método, máquina, medição e meio ambiente. Mas eu posso criar meus próprios M's, minhas próprias classes. Não precisa de começar com M, o Minitab não bloqueia você colocar uma palavra com M, vocês vão ver, tá? E eu consigo fazer isso no Minitab, pessoal, isso mesmo, tá? Vocês vão ver depois que eu consigo fazer um espelho de peixe dentro do Minitab, tá? Por exemplo, alguns lugares vocês vão ver meio ambiente como mãe natureza, então acharam a palavra com a letra M, legal. Mas você pode achar alguns lugares, por exemplo, mão de obra como pessoal, pessoas, tá? Então, não precisa usar exatamente os 6 M's. O que importa é ter as classes e agrupar as causas potenciais dentro das classes. E ferramentas como CIPOC, Brainstorm, mapa de processo, ajudam a encher a boca do funil para a gente ter o máximo de causas possíveis para estar agrupando nas classes aqui na espinha de peixe. Tá? Então, só lembrando aí, ó,
O problema ou o efeito fica na cabeça do peixe, então aqui é a cabeça do peixe, tá? As causas potenciais são agrupadas nas espinhas do peixe, então cada espinha é uma categoria, uma classe, lembram? E aí eu penduro as causas potenciais e eu posso ter subcausas, como eu falei para vocês, aquela questão da similaridade com a matriz de afinidade, que está aqui, tá? E ela não é uma ferramenta de priorização de causas, tá? Por quê? Porque todo o resultado dela é qualitativo. Tá? As pessoas acham que aquilo é uma causa, as pessoas acham que essa causa é mais importante do que aquela. Não tem nada aqui que faça validação de significância dos dados, tá bom? Então, por isso que dentro do Lean Six Sigma existem outras ferramentas que usa os dados da espinha de peixe para poder atuar, tá? Por experiência, pessoal, a gente tentava entrar com 50, 80 causas nessa fase de análise. Na espinha de peixe, a gente não, eu não costumava filtrar muito, tá? Mas a gente sempre fazia algumas coisas. Por exemplo, tem alguma coisa que tá repetido? Eliminava, legal. Tem alguma coisa que é a mesma coisa, mas está escrito de forma diferente? Ia lá e escolhia uma das duas. Então, eu usava a espinha de peixe para diminuir um pouco, porque depois eu levar 50 causas para uma matriz de causa e efeito, por exemplo, que é uma outra ferramenta, para uma matriz de esforço-impacto, de Gucci, qualquer outra ferramenta, a própria afinidade, né? Aquelas ferramentas que fazem comparação quando eu tenho pouco X, né? Então tem algumas ferramentas que eu faço essa comparação. Então, assim, eu levar muita coisa para lá é ruim porque eu vou demorar muito para pontuar. Então a gente fazia isso, mas a gente não usava ela como eliminatória. Ah, essa causa acho que não tem nada a ver, eu vou tirar. Não, a gente não fazia porque já aconteceu casos de aquela causa que a gente tirou, depois o projeto não chegou na meta, a gente voltou e aquela causa era a causa. Não exatamente aquela, mas uma causa que era derivada daquela. Se a gente tivesse deixado ela no projeto, a gente, quando testasse, a gente ia falar, aqui não, mas pode ser assim, aí deu aquela causa raiz. Então, é uma ferramenta que ela é de identificação e não de priorização, e isso é muito importante que vocês entendam, tá bom? E onde que eu posso fazer este call? No Excel dá para fazer, mas aí vocês vão ver que ele fica feinho, embora o Excel também você possa colocar em formato de figura, mas o fato de ter a célula ali, ele fica meio travadinho, tá? PowerPoint é um dos que ali ficou errado, né? PowerPoint, tá? É um dos que eu mais usava, mais usei, e o Minitab, depois que eu aprendi, eu passei a usar ele, embora existam algumas limitações, por exemplo, se você colocar um texto muito grande, vai estragar a sua ferramenta, então seriam palavras-chave ali, tá bom? Aqui, para a gente finalizar esse material, a nossa página de contato, então aqui tem nosso telefone, o e-mail de contato da Essan Consultoria, o LinkedIn, né, da página profissional aí, do perfil profissional da Essan Consultoria, e também vocês podem achar a gente pelo canal do YouTube Essan Consultoria, vocês estão assistindo o vídeo aqui e vai estar no YouTube, né, ou ele já está no YouTube quando vocês estão assistindo, e também pelo meu perfil profissional do Instagram, que é o eduardosantos.mbb, tá bom? Então, se vocês puderem dar uma força aí, seguir, né, os perfis e canais, tá bom? Se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo também é muito importante para nós, pessoal. Compartilhar esse conteúdo. Então, um outro ponto que eu peço para vocês, pessoal, o pessoal assiste só o comecinho e sai, né? Então, assim, quanto mais vocês assistirem, mais o YouTube, principalmente, entende que esse conteúdo é relevante e compartilha com mais pessoas, tá bom? Então, e fora que no final aqui desses vídeos nós estamos falando sobre Minitab Excel. Quem está saindo no começo está perdendo como fazer e está pegando aquilo que geralmente todo mundo sabe, que é o conceito da ferramenta e não como fazer essa ferramenta na prática, tá bom? Então, bora lá para o nosso Excel. Então, imagine o seguinte, pessoal, dentro de uma estrutura de projeto, desde lá, lembram, o fluxograma eu faço na fase D, geralmente, tá bom? Ou M, tá bom? D ou M. O CIPOC também. E eles são ferramentas complementares. Tem gente que gosta de usar o CIPOC, tá? Porque ele é mais completo, vamos falar assim, do que o fluxograma, tá? Em termos, mas o fluxograma para mim tem uma função muito visual, então eu gosto de usar os dois nos meus projetos, nas minhas mentorias também. Geralmente eu aconselho que os belts usem os dois, tá bom? As duas ferramentas. E também usei o brainstorm. Então, com isso aqui, o brainstorm na fase de análise, tá bom? Com isso, eu tenho o máximo de informações possíveis. E por que eu fiz um brainstorm, tá, pessoal? Para ver se eu não esqueci de nada lá atrás. E porque, geralmente, quando eu falo de entradas lá do meu CIPOC, a entrada, lembra como que era? Cliente, atendente. É bem frio, porque é a entrada realmente. Muitas vezes tem grupo que tem dificuldade de trabalhar com a causa desse jeito. Ele quer falar o que está acontecendo com o cliente, falar o que acontece com o atendente.
Tá bom, pessoal, mas assim, não precisa, tá? Na hora de você fazer a pontuação de matriz, por exemplo, de causa e efeito, ou qualquer outra ferramenta, você pode fazer a pergunta e fazer essa interpretação para as pessoas poderem pontuar. Não é isso que vai fazer você preencher errado, tá? Então vamos imaginar que eu tivesse identificado 12 causas potenciais. E aí, que isso tivesse totalmente solto, em post-it, e aí eu venho e falo: ah, chapeira descalibrada. Qual dos M's que eu coloco? Ah, chapeira é máquina, então eu venho aqui e coloco o post-it em máquina, por exemplo. Termômetro quebrado, a mesma coisa, falta de time. Então perceba, imagina isso aqui tudo solto. Agora imagine você pegando 3 post-its que estão ligados à máquina e colocando no grupo máquina. Então, opa, aquilo ali, ó, se isso aqui for causa realmente, ou eu vou ter que comprar uma nova máquina, ou eu vou ter que melhorar minha máquina atual. Então, basicamente é isso. Ah, tinha uma outra causa que era carne congelada. Peguei o post-it e coloquei no grupo de material. Então aqui geralmente está associado a fornecedor ou coisas de processo anterior. Então, que ele também é um fornecedor seu, certo? É um fornecedor interno, tá? Peguei mais 3 post-its e coloquei no bloco de mão de obra, que foi qualificação divergente entre os mestres hamburgueros, lembra? A Ana e o Carlos. Então, assim, qualificação divergente entre eles, né? Qualificação divergente entre eles. Não anotar o ponto desejado e não perguntar o ponto desejado, por exemplo, tá? Percebam que desse jeito aqui, pessoal, não veio de um fluxograma de um CIPOC, tá bom? Isso aqui veio de um brainstorm, com certeza, pelo jeito que está escrito aqui, tá bom? Por quê? Porque lá estaria chapeira, termômetro, timer, estaria a entrada, o que está acontecendo ali, os equipamentos, carne, fornecedor tal, entendeu? Assim, o CIPOC vem desse jeito, né? Então aqui já foi feito via brainstorm, só para vocês entenderem, tá? Se é mão de obra, eu associo sempre a treinamento, RH, qualificação, tá bom? Método. Ah, peguei mais 3 post-its que estavam lá no meu painel geral e coloquei em método, falta de instrução de trabalho, ficou em instrução aqui, né? Falta de instrução de trabalho, mistura de pedidos antigos e novos, falta de ajuda visual para o ponto da carne. Ah, então tudo isso é método. Então, assim, se isso aqui realmente for causa, essas causas geralmente vão para a área de engenharia de processo ou a área que faz esses padrões de trabalho. Né? Em alguns lugares não é engenharia de processo que faz padrão de trabalho. Né? E essas pessoas criam e depois implementam, treinam as pessoas e verificam se melhorou. Pô, melhorou pra caramba. Então realmente era uma causa. Né? Medição, foi escolhido uma causa que é falta de controle de tempo de preparo. Então não tem nada que gerencie esse tempo. Não tem. Vendo, lá atrás ele falou que não tinha timer, então espera-se que a pessoa controlasse por algum outro meio. Não tinha esse problema. Não tinha essa solução, né? Não tinha esse, vamos falar, essa solução aqui, tá? E o meio ambiente, pico de demanda, tá? Então, pico de demanda então, quando o restaurante está muito cheio, ou então quando, se não for um de atendimento de balcão, né? Vamos falar assim de mesa, quando tem muito pedido, então nesse momento o pão da carne dá problema porque por todo o resto que está aí para trás, o cara não consegue dar conta, ou a Ana ou o Carlos, e aí começa a gerar uma série de problemas, tá? Então, assim, isso aqui é uma espinha de peixe? Não parece uma espinha de peixe, tá? Mas se a gente for pensar, né? Aqui está o efeito, que seria a cabeça do peixe, e aqui está as causas potenciais agrupadas pelos 6 M's. Então, assim, pessoal, o que importa não é a ferramenta, tem que estar perfeito, não, é o benefício que essa ferramenta vai trazer. Então, não se preocupem, minha espinha de peixe ficou com um formato estranho, nem parece um peixe. Não é isso o importante. Isso aqui é uma espinha de peixe? Sim. Aqui eu tenho o problema que está na cabeça do peixe, as categorias, que são os 6 M's aqui no meu caso, e as causas associadas a cada uma dessas categorias. É uma espinha de peixe? De novo, não se preocupem com a ferramenta, e sim com o benefício que ela vai trazer. Mas eu falei para vocês que eu conseguia fazer isso no Minitab também. Então, aqui, vou pegar aqui, ó, literalmente eu vou copiar do mesmo jeito aqui, pessoal. Aqui, vou colocar lá no Minitab, vou criar mais um worksheet. Aqui, tá bom? Então já copiei. E onde que eu vou? Stat, vou lá nas ferramentas da qualidade. E aqui eu vou achar, ó, causa e efeito. Olha o formatinho lá, pessoal, que parece uma espinha de peixe. E ele escreve ali, ó, criar um diagrama espinha de peixe para registrar as causas potenciais de um problema e agrupá-las em categorias. Olha lá, pessoal. Ele está explicando aqui aquilo que nós falamos lá na nossa teoria. Então aqui, pessoal, quando eu venho aqui e entro nessa parte do Minitab, eu vou ver isso aqui, ó. Então o Minitab ele já me traz o que está no rótulo padrão, default dele, né? Que seria pessoal, máquinas, material, métodos, medições e ambiente. Então ele trabalha com 4M, 1P e 1A, tá bom?
eu consigo usar os meus? Vamos ver aqui, né, como é que a gente pode fazer. Primeira coisa que eu deveria fazer aqui, eu deveria ir lá no Excel, copiar aqui, ó, e colar lá no Minitab como efeito, que é a cabeça do peixe. Então, para vocês não esquecerem, já façam isso. Se eu quiser colocar um nome aqui, eu coloco um nome, por exemplo, espinha de peixe hamburgueria. Pronto, aí vai ficar o nome da nossa do espinha de peixe. Então, qual que é o nosso que é associado a pessoal? É mão de obra, então vem aqui e põe mão de obra. Se eu deixar pessoal, ele vai escrever pessoal lá no Minitab, pessoal. Só que eu quero que fique mão de obra. Eu venho e mudo. Mão de obra. Simples assim, pessoal. Máquina. É máquina. Eu quero máquinas ou máquina? Ah, eu quero máquina. Vem edito. Material. O meu tá material. Material não precisa mudar nada. Método. Método. E eu quero só método. Medições. O meu tá medição. E aqui tá medições. Eu quero medição. E ambiente. O meu tá meio ambiente. E eu quero meio ambiente. Pronto. Dá um OK. Aí, e esses dois aqui? Esses dois é o seguinte, vamos imaginar que você não tenha os 6 M's, ou você não tenha 6 categorias. Então, se você não tirar algum desses dois aqui, depois vocês podem testar na máquina de vocês aí, vai ficar uma categoria sem nada ali. Então, você consegue tirar isso aqui, tá? Então, ele fala aqui de emitir os galhos vazios ou o rótulo de dados. Aí depois vocês podem testar o que cada um deles faz. Como no nosso caso tem os 6, ele não vai funcionar, tá bom? E ele vai gerar aqui, ó. Então essa é a espinha de peixe gerada pelo Minitab. Ela é linda? Não, mas viram a facilidade? Fiz um brainstorm, ó, fiz um CIPOC, fiz mapa de processo, trouxe 50 causas para a fase de análise. Fiz um brainstorm, agrupei aquilo ali e incluí mais algumas, agora eu tenho 60 causas potenciais. Nesse trabalho do 6M, você vai agrupar em categorias. Pô, imagine você ter que montar esse formato de espinha de peixe com 60 causas. Joga no Minitab, ele não vai ficar muito bonito. Lembra, tem que ter palavras curtas, geralmente quando você tem muitas causas. Ou se ficar, se na hora que você rodar aqui ficar muito feia, eu recorreria, por exemplo, ao PowerPoint, dá para fazer também, ou no próprio Excel. O Excel você vai limitar, e mesmo que ele não fique naquele formato de espinha de peixe. E pode ser que algum de vocês consiga montar ele num formato perfeito de espinha de peixe no Excel, que fica mais fácil para você incluir linha ou não, tá? Mas o objetivo aqui era mostrar para vocês como montar a espinha de peixe tanto no Excel como no Minitab, e mostrar também que o mais importante não é o formato e a visão da ferramenta, e sim você usar a ferramenta para o que ela serve, né? Que seria retroalimentar as ferramentas de priorização de causas potenciais, né? Tentar chegar nas causas mais prováveis e depois filtrar essas causas e descobrir quais são as causas raízes através de estatística inferencial. Tá bom? Então eu vou parar de compartilhar minha tela para a gente encerrar. E esse realmente é o último vídeo dessa série de 7 vídeos. Se você não viu os vídeos anteriores, peço que vocês vejam, tá bom? E, mais uma vez, peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem esse conteúdo com quem tiver interesse, que vocês acham que tem interesse. Assistam os vídeos, pessoal, até o final, é muito importante para o canal, porque quando você sai antes, o YouTube entende que o vídeo não é significante para as pessoas, né? Basicamente é isso. Eu sei que todo mundo tem correria, mas quem assistiu só o começo dos vídeos, por exemplo, só pegou a parte teórica, que isso aí geralmente todo mundo conhece. Quem ficou até o final, e cada vídeo vai ter poucos minutos, não são muitos minutos, pegou toda a parte de fazer a ferramenta no Excel, fazer no Minitab, e depois vai poder olhar esse vídeo várias vezes para poder fazer as suas próprias análises, tá bom? Então era isso, esse foi o 7º vídeo, peço que vocês vejam os demais. Para quem assistiu todos, pessoal, muito obrigado, tamo junto, tá? Tendo dúvida, pessoal, não esqueçam, mande mensagem, comente aqui no vídeo, tá? E a gente vai tentar ajudar todo mundo aí que tenha dúvida ou queira participar de treinamentos futuros, tá bom? Então, é isso. Um abraço, pessoal. Até mais.